Tem informações importantes aqui, por exemplo, o que é que nós estamos almejando então com a mediunidade, né? O que é que nós buscamos? Eu tenho alguns slides aqui que vai dizer para nós isso aqui que é muito importante. A respeito da disciplina, que é em tudo na casa espírita, e especificamente da mediunidade, nós temos o Chico lá como exemplo, né? Que recebeu 3 disciplinas lá. E até parece que a disciplina que o Emmanuel falou é a mesma coisa. Não é não, olha, tem até mais disciplina. Tem até mais lá. Disciplina de horário, com a palavra, com os pensamentos, disciplina com silêncio, às vezes precisa estar de silêncio, às vezes precisa falar, né? Disciplina com o trabalho e disciplina com nós mesmos. E esta, às vezes, é a mais complicada. Porque nós somos convidados a fazer boas ações, e aí a gente, como é que nós vamos dar essa prioridade? Tem uma série de circunstâncias. Aqui só para mostrar que quando a equipe mediúnica está desalinhada, vai atrapalhar nos resultados da reunião mediúnica. Aí está falando aí sobre a reunião mediúnica, deixa eu... Pois é, não, mas isso aqui eu já até falei, já comentei. Quer olhar? Ué, tudo bem. É porque eu estou querendo focar o que é que nós buscamos. Eu separei alguns slides aqui. Vocês que sabem. Aqui, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Uma reunião mediúnica, para produzir efeitos positivos, deve ser norteada pela homogeneidade de sentimentos. É aquela questão de comunhão de pensamento, que Allan Kardec desenvolve muito lá no Livro dos Médiuns a respeito, né? Pensamento de propósitos entre seus participantes. Bons propósitos, né? Nós vamos vincular com energias salutares que vai favorecer até para os médiuns, porque os de sustentação ajudam, né? Naquela interação de espaço ali, né? De campo fluídico. Aí esse outro aqui. A influência do meio, como ensina Kardec, no Livro dos Médiuns, é fundamental para definir a natureza dos resultados a serem obtidos nas manifestações. Aí vem o ambiente, vem o comportamento, principalmente o comportamento das pessoas dentro do ambiente, né? Tudo é tratado com muito carinho, com muita seriedade, com muita responsabilidade, para que a sintonia com os espíritos não enfraqueça e prejudique a tarefa a ser realizada, né? Então, um médium que não se concentra nos propósitos da reunião atrapalha a homogeneidade. Aqui vale uma questão interessante naquela questão física, né? Porque às vezes algumas pessoas vão para a reunião para fazer desdobramento, mas às vezes estão dormindo mesmo. Isso acontece. Mas aí, a própria pessoa analisa, então precisa de um descanso, né? Porque já imaginou? Tem 3 médios de sustentação na reunião. Se os 3 não estão lá, com certeza vai ter um prejuízo, né? Como esclarece o instrutor Aulus, basta indiferença mental do médium. Imagine a gente ali na reunião mediúnica criando tela mental de problemas na nossa casa, problema com o vizinho, problema na política, que o governo não podia fazer isso, porque o fulano não sei o quê. Criando tela mental, vai complicar bastante. Então há uma concentração, né? Em bons pensamentos, em boas ações, em prece. Regularmente, às vezes o dirigente pede para alguém fazer uma prece ou cantar uma música. Mas mesmo independente disso, a própria pessoa, quando observa isto, ela pode fazer uma oração, pode uma prece, que cria um campo favorável, né? Muito importante. Tem alguém ali que perguntou alguma coisa? Sim. O senhor falou a respeito do bom médium e o médium bom. Médium bom. Se não me engano, você não esqueceu mais ou menos. Pois é. Eu estava numa casa espírita, não aqui, aonde o palestrante estava falando a respeito e do que o senhor falou. Porque a gente, na doutrina espírita, a gente sabe que a comunicação não vem de lá para cá. Sim, né? Normalmente é assim. Normalmente. 99,9%. Nunca mais daqui para lá, sempre de lá para cá. Então a gente numa reunião mediúnica, a gente quando participa da reunião mediúnica, a gente tem que estar com um pensamento elevado para receber no final da reunião algum recado que a espiritualidade queira comunicar, algum recado ou para o grupo, ou isso. Pessoal, né, com uma pessoa que esteja em tratamento. Isso. E na palestra,
nessa palestra, juntando uma pessoa na palestra, que ela pegou e falou assim, mas que mérito tem do médium só receber espírito superior, espírito elevado? Né? Não existe nenhum médium que faça isso. Se ele fizer isso... É isso que eu estou falando. Então eu acho assim... Olha aqui, ó, mediunidade com Jesus. Então eu acho assim que o bom médium em equilíbrio Olha lá. receber espíritos necessitados. Sim. Aí você tem uma reunião de desobsessão que é específica para isso. Você não pode receber esses médios aí numa reunião de psicografia, por exemplo. Não, quer dizer, não deve, né? Não posso dizer que não pode. Eu falo assim, ele vai receber um espírito precisando de ajuda, às vezes nem sabe que desencarnou ainda, não precisa ser Sim. um espírito trevoso nem nada, um espírito que está precisando de ajuda, e na medida que ele estiver acabando a reunião, ele pode se elevar seus pensamentos a um espírito mais elevado e dar a possibilidade também do espírito. Sim, gente, o médium está lá numa reunião de desobsessão, o médium está a serviço do bem. O serviço do bem implica em receber um espírito trevoso, que o doutrinador vai ter um procedimento para conversar com ele, orientar, né? Lembrar certas passagens importantes, no sentido de que ele perceba a importância do caminho do bem e ele desvirtuar daquele caminho que ele está. As reuniões de desobsessão é para isso. Na verdade, esses espíritos, às vezes, eles não são nem trevosos, eles são enfermos. Tá? E eles estão em tratamento ali. É um espírito desencarnado em tratamento. Daí a grande responsabilidade, né, dos componentes da reunião mediúnica. Porque olha aqui, ó, a mediunidade deve ser conduzida lá na prática mediúnica com esse procedimento, que é a mediunidade com Jesus. Quer dizer, é a mediunidade onde os espíritos mais elevados encontram a sintonia com a reunião. Porque nós que Né? temos que levar nossos pensamentos a eles, não eles abaixarem. Sim, olha aí, colocar em prática a lei de amor, vivência da caridade, serviço aos semelhantes, aprender a servir. Existe uma tarefa que muitas casas espíritas fazem, por exemplo, ir visitar a creche, visitar as casas dos idosos, né? Isso aí costuma ser de grande valia, porque você saber que a humanidade sofre e você ter contato com o sofrimento da humanidade é uma coisa bem salutar, no sentido de fazer você pensar. O serviço, né, a assistência, muitas das vezes ajuda muito isso daí. Porque isso torna a pessoa a fazer a mentalidade no sentido da prática do bem, que é ali, né, ó, prática do amor. Então, ó, eu vou saltar isso aqui. Ele não quer saltar, né, gente? Ele não quer. Eu gostaria de ler esse trecho aqui para a gente partir praticamente para o finalmente. Tem uns 2 ou 3 aqui, porque veja bem, nós fizemos essa pergunta lá no começo, não é? O que nós buscamos da mediunidade? O que nós buscamos das oportunidades que nós temos de trabalhar nas reuniões mediúnicas? É claro que se nós for querer enfocar algum espírito para dizer para nós como é que ganha a Mega Sena e outros, né, detalhes por aí, isso com certeza não vai acontecer. Digamos que uma pessoa, olha, eu quero uma orientação espiritual, eu quero saber como ganha a Mega Sena, e alguém pega isso e leva para a reunião? Claro que não vai acontecer, né? Acredito que não. Mas quantos benefícios que nós podemos receber e que na verdade nós buscamos da parte dos bons espíritos, no sentido de nos orientar na conduta. A própria doutrina espírita é um fantástico benefício da mediunidade, que esclarece para nós o que é o Evangelho de Jesus. Daí Emmanuel dizer, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Conhecer o Evangelho de Jesus com o entendimento da doutrina espírita. Se nós dissermos, o maior benefício já está à nossa disposição. Então eu fiz aqui uma observação aqui, ó. Em todos os tempos nós recebemos o benefício da mediunidade. Através dela, Moisés recebeu os espíritos superiores, dos espíritos superiores, os 10 mandamentos, que norteiam a humanidade. Jesus Cristo a utilizou em diversas oportunidades, conforme registra o Novo Testamento. Paulo de Tarso não a dispensou
para realizar o valoroso trabalho de divulgação da Boa Nova, que magistralmente fez, Allan Kardec, recorrendo a ela, em sua monumental obra, detalhadamente nos apresentou o mundo espiritual, né? Porque foi com a doutrina espírita que nós conhecemos o mundo espiritual. Talvez, do jeito que nós conhecemos hoje, talvez fosse um daqueles ensinos que Jesus disse: tenho algumas coisas para ensinar vocês, mas não poderei suportar. Porque Jesus falava de reino de céus, reino de Deus, e até disse que está dentro de nós. Mas nessa conotação de mundo espiritual, embora já houvesse outros espiritualistas falando, né, porque houve antes de Kardec alguns espiritualistas, mas da forma magistral, que como Kardec apresentou, recebeu da espiritualidade e apresentou, é a obra mais fantástica nesse sentido. Porque qual é o propósito da doutrina espírita? Qual é o objetivo do espiritismo? Isso, dar a instrução para a melhoria moral do ser humano, trabalhando isso na sociedade. O dia que a sociedade tiver os habitantes sendo homens de bem, não estaremos vivendo nesse mundo. Mas isso não quer dizer que nós estamos vivendo o mundo errado não, né, gente? Porque expiação e provas é uma característica desse mundo de hoje, e aqui tem espíritos nessas categorias. Mas nós precisamos trabalhar em nós para que a gente possa contribuir. Porque muitos não vão contribuir. Muitos serão exilados, ou vai demorar muito a reencarnação, né? Enfim. Então, essa história de reunião mediúnica, os médicos estão ali achando que são muito melhores do que aqueles que comunicam, mesmo os assessores sentindo doentes, enfermos. Eu penso que a gente está ali em prol da gente e dos irmãos que vêm. Pois é, você... Não é quem superior ou inferior ali, porque o médico ali não é para servir. Exato. Você respondeu outra pergunta que eu ia fazer. Esses médios, o que eles buscam lá? Por isso, não é? O que eles buscam lá? Isto nós podemos perceber. Pois é, nós vamos na reunião para buscar fenômeno. Então nós vamos lá, nós vamos buscar na reunião mediúnica prestação do nosso serviço, vamos buscar a oportunidade de servir os espíritos enfermos, alguns que são suicidas, alguns que não sabem que desencarnaram. Então, isso a gente deve buscar realmente fazer um belo trabalho. Exatamente. Aprender os princípios da doutrina espírita e o esclarecimento do evangelho. Como nós dissemos naquele anterior ali, ó, nós temos que atingir a meta da prática do amor. E é treinando, né? Com certeza. O estudo vai levar a pessoa, o estudo da doutrina, esses estudos preliminares que você falou, vai levar a pessoa a ser servil, ao invés de ser curioso. Sim. Ir para a reunião para buscar fenômeno. Você respondeu mais uma. Você já deu uma outra resposta que eu ia falar. Não tem problema não, é isso mesmo. Nós estamos interagindo, você deu outra resposta. Alguém pode procurar isso, né? Tranquilo. É isso que está aí. Então, o médium, ou seja, aquele que é portador e faz uso da mediunidade, tem à sua disposição um mecanismo de imenso e profundo valor. Usando-o devidamente, logrará produzir inúmeros benefícios para a humanidade e para ele mesmo. Eu quero buscar benefícios para mim lá na mediunidade, antes eu tenho que entender que eu tenho que buscar para o meu semelhante. Nunca foi tão importante, né? O amarmos uns aos outros. Nunca foi tão importante. Até porque Jesus fala que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então é um outro ponto interessante da nossa busca, né? Aí, ó, pois que os espíritos benfeitores não perderão uma única oportunidade de incentivar a prática do bem e de ajudar o progresso da coletividade. Porque uma busca que nós devemos fazer exatamente nas instruções e nas orientações que, primeiro, pelos exemplos dos acontecimentos numa reunião de desobsessão, existem casos que a gente se comove. Tem pessoas que choram. Na minha reunião, nossa reunião lá não teve esse caso ainda não. Tem pessoas que se comovem.
E tem espíritos daquelas classes, né, mais inferiores, e eles são muito violentos, são muito sofredores. Então, o que a gente busca auxiliar os desencarnados, e os encarnados, por consequência, a nós mesmos, porque primeiro os benefícios vêm diretamente para a gente. Então imagina, nós vamos buscar benefícios, mas não de forma egoísta, né? De forma de acordo... Isso é extremamente sério, porque é a bola mesmo. É. Eu dou um testemunho aqui, eu tenho 80 anos de idade. Se não fosse essa doutrina abençoada, eu seria um verdadeiro pitbull de corrente. E avançar como a minha sombra. E muitos de nós, não é só você não. A doutrina eu Muito de tenho um nós. berço bom, eu venho de uma família que minha mãe foi exímia educadora, Então. certo? Mas o meu espírito Era meio rebelde mesmo, né? extremamente rebelde. É. E quem me educou foi essa doutrina abençoada que se chama Kardec. Exatamente. Muitos de nós que estamos trilhando nesse caminho, porque nós... Perfeito. Porque olha que interessante aqui, ó. Mediante a inspiração e a intuição, porque nós estamos dando muito valor, e é claro, é muito importante, a comunicação dos espíritos diretamente com os médiuns. Mas cada um de nós pode ter. Alguns dizem até que isso é mediunidade também, porque no fundo, todos nós somos médiuns. Por que não ter de vez em quando aqui, né, umas inspirações, uma intuição para diversas coisas, para resolver solução de problemas nossos mesmos, né? Então, esses amigos desencarnados que residem da espiritualidade, ao se aproximar dos médios, incentivarão a paz, a harmonia e a serenidade entre os homens, exprimindo bons conselhos, sugerindo uma vida na direção da conquista de valores definitivos. Esta deve ser uma constante da nossa busca, né? Por isso, se nós voltarmos lá no começo da classificação dos espíritas, quais daqueles vão procurar o quê? Percebeu por que eu trouxe aqui lá no começo? Quais são aqueles que vão procurar o quê? Naturalmente, aqueles que estão na terceira classe, a classificação de Allan Kardec, que acredita, recebe as orientações dos espíritos, vê de grande importância para aplicar a si mesmo, não é para o outro não. Esses espíritas, muito provavelmente, eles vão procurar essas circunstâncias aqui, vão buscar na mediunidade esses valores. É claro que muitos de nós talvez ainda não consigam isso aí, mas nós não podemos esquecer que tudo é um treinamento. Então, enquanto nós vamos treinando, vamos suportando, vamos tolerando, né, até que a gente consiga perdoar, trabalhar aquelas virtudes importantes, que são as conquistas dos valores morais, essa é a busca que a gente poderia fazer, né, constantemente nas reuniões. E se disponibilizar de uma forma bem sadia, bem tranquila, e sem nenhuma exigência em geral, né, que é a prática da caridade, se faz o bem sem exigir coisa alguma, que é a mediunidade com Jesus. Nós estamos chegando aqui, gente, ó. Aqui agora é interessante, porque às vezes o médium, ele na reunião de desobsessão, em geral não temos psicografia. Em geral eu não conheço alguma, pode ser que tenha, mas eu não conheço. Então na reunião de psicofonia, né, vai haver a psicofonia, a psicografia. O Avilmar acho que vai falar sobre isso aí, né, Avilmar? O Avilmar acho que vai falar sobre isso aí. Então, na reunião de desobsessão, é importante concentrar principalmente na audição, na vidência. Pode ser que o mesmo médium vê e ouve e até dialoga com o espírito, né? Porque às vezes o espírito está esperando um feedback, como nós vimos na comunicação no início, né? Então tudo isso é muito importante. Os médiuns, estando preparados e sintonizados nesse trabalho, com certeza vai atingir a sua meta, o que ele está buscando. Tá certo? Então, através da psicografia, da psicofonia, esses notáveis benfeitores já nos presentearam com uma quantidade enorme de livros e de boas mensagens. Portanto, caminho seguro para que trilhemos por veredas de progresso e prosperidade.
Aí a gente cabe só fazer um pequeno comentário aqui, para depois fazer mais algumas perguntas, né? Pode fazer mais um comentáriozinho? Essa questão de orientação, é claro que nós não vamos discutir com a pessoa que chega sofrendo na casa espírita, né? Eu estou precisando falar com a minha mãe. Alguns falam assim, eu estou precisando até de conversar com o espírito, né? E ele deve estar dizendo, o espírito incorporado no médium. Os desesperos às vezes são tantos. E aí, a casa que vai verificar essa possibilidade de atender a todas essas coisas. Então, os caminhos seguros para trilharmos essas veredas, né? Através da psicofonia, psicografia, os notáveis benfeitores se apresentam, como algumas casas que têm aquelas reuniões geral, inclusive na casa, às vezes nem é num local reservado. Às vezes até em público, as chamadas cartas consoladoras. E aí, vai depender da equipe. Tem capacidade disso, como o Chico teve? Ora, importante esse serviço, né? Então, quais são os médiuns que foi preparado, educado, treinado para verificar esses serviços, né? Que é o serviço que os médiuns buscam, na verdade, nas reuniões mediúnicas. Mas veja qual, o maior benefício que nós podemos buscar na mediunidade, para a gente encerrar. A clareza de Allan Kardec é impressionante, não deixa dúvida. E só nos desviamos da correta prática espírita porque não prestamos atenção às diretrizes doutrinárias, ou não conhecemos o que seria ainda pior, já que tudo está à disposição. Diz o codificador, item 7, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo Mediunidade Gratuita, com muita clareza, que inclusive define o objetivo da mediunidade. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhe o caminho do bem e conduzi-lo à fé. Então, né, depois que nós compreendemos todo esse processo, nós vamos buscar na mediunidade aquilo que tem maior valor para a nossa instrução, né, para a nossa melhoria moral, esclarecimento, atender aqueles amigos sofredores que são muitos. Basicamente, é uma boa busca que se possa fazer, oferecer o serviço para o bem de todos. Então, eu embrenhei por esse caminho aqui, no sentido de que a gente entendesse o título, né? O tema da palestra, o que buscamos da mediunidade. Tudo bem? Eu tenho aqui uns 10 minutinhos que a gente pode aprender com vocês agora, porque vocês perguntam e respondem e a gente aprende. E se a gente não souber, tem ali, ó, a Josi, né? Tem o nosso amigo Alvimar, pode perguntar à vontade. Alguma pergunta especial que vocês anotaram aí? Pode ser. Veja. Eu só queria comentar, porque muito se fala no doutrina espírita, né? Eu acho que o tema que é mediunidade, mas às vezes a gente vê muitos médicos, às vezes até 6 meses, 8 meses, né, 10 meses, sentado numa mesa, dependendo da casa, lá do dirigente da mesa, sem dar uma passividade, né? Às vezes uma pessoa vinha assim por curiosidade, né? Então assim, às vezes não está com aquela facilidade, aquela passividade, e ainda, às vezes nem é médico. Pois é, provavelmente a curiosidade não vai chegar na reunião. Isso vai depender dos dirigentes. O que nós vamos entender aqui, na doutrina espírita, a caridade não é só numa mesa, como reunião mediúnica. Claro que não. É você fazer um curso de passo na casa, é você ir uma visita ao hospital, enfermos, ou até um enfermo que está numa casa que não pode vir à casa espírita para tomar o passe. Tem eles trabalhos na casa espírita, Sim. que não precisa ser a mediunidade. Sim. Né, na mesa. Pode ser até fora da mesa, como, né,
Olha, se você tiver uma casa espírita que estuda a doutrina e o evangelho, você pode dar uma conotação de casa espírita. Porque às vezes não tem esse tarefeiro preparado, mas nestes estudos, com o tempo, vai se preparando aqueles que vão trabalhar na mediunidade. Nós entendemos que não deve ser um processo rápido. Ah, nós não temos reunião mediúnica nessa casa. E o fulano ali diz que é médio. Aquele ali diz que viu coisa, e etc. E leva para a reunião, demonstra, né, uma fragilidade dos coordenadores da casa e da estrutura da própria casa. Mas acho que isso não é... Acho que se estuda Kardec, conhece Evangelho, com algumas orientações a respeito da importância desse trabalho, a casa espírita acho que não vai permitir, né? Não sei. Porque às vezes a pessoa que está numa reunião junto, que não conseguiu dar possibilidade, ela tem que ser na casa, né? Mas dentro da casa tem N números de trabalhos que pode ser, né? A casa ser beneficiada e a casa ao mesmo tempo. O primeiro beneficiado somos nós. Sim. Se essa pessoa que está lá há 10 anos participou dos estudos, reuniões de estudos, reuniões públicas, interagiu com um trabalho da casa espírita, seja de assistência, se ele teve os princípios básicos da doutrina bem claro, se ele tomou conhecimento das bases do trabalho mediúnico com 10 anos, com certeza. Às vezes até com menos tempo. Inclusive, aliás, essa questão é muito trabalhada no nosso meio, porque algumas casas não fazem nem assim, não. Algumas casas já levam mesmo, né, para a equipe mediúnica, porque eles já verificaram com as pessoas e entenderam que está tudo bem, que o médium pode ir. Ele chegou na casa tem 6 meses, mas ele, né, através de conversação, e a casa decidiu, é o problema da casa, né, naturalmente. Isso aí não tem ninguém que possa fazer uma interferência desta. Mas, em geral, uma casa espírita, ela começa com estudo, reuniões públicas e depois outras atividades. Na medida que o público vai aumentando na casa espírita, vai se agilizando os estudos de preparação para cada tarefa. Isso é assim que acontece normalmente, né? Eu já conheço casa em que havia várias atividades, né, de mediúnicas, inclusive, e que foram todas suspensas para voltar para o estudo. Eu conheci casa que só tinha, não sei se eu estava enganado, mas me parece que só tinha mediunidade. Eu não sei, pode ser que seja no dia dela, eu não fiquei sabendo. Mas a casa espírita que só tem mediunidade, eu acho que fica complicado, né? Perde o objetivo de trabalhar com as pessoas. Porque, convenhamos, se nós às vezes não temos competência de lidar com os encarnados, com as pessoas, lidar com os desencarnados, a responsabilidade é maior. É claro que a equipe espiritual está ali trabalhando também, não é? Mas o importante é que a casa espírita tenha os cursos, o ciclo de estudos, para dar a condição das pessoas se prepararem e atuarem nas funções, né? Inclusive na mediunidade. Outro detalhe importante, não é porque a pessoa está na reunião mediúnica que tem da facilidade, tem dali também os médios de sustentação. Sim, nós comentamos. Está 10, 20 anos, não dá com facilidade, mas ele é importante a sustentação. Nós comentamos. Aqui tem outro detalhe que nós deixamos de falar, que tem a perda da mediunidade. Você vai falar disso? A perda da mediunidade. Por alguns motivos o médium perde. Isso está muito delineado no livro dos médiuns, né? A perda da mediunidade. Então, de repente, o médium não dá mais passividade e, às vezes, está com alguns problemas. Aí, os coordenadores vão observar o que está acontecendo. E, às vezes, tem pessoas que deixam a reunião mediúnica e deixam a casa espírita de vez. Quer dizer, demonstra que não havia um preparo e uma conscientização, né, para um trabalho grandioso que é da mediunidade. Entendeu? Tem casa que assim, né? Não vou apontar casa nenhuma, não, porque não é o meu caso também, de dizer, mas isso acontece. A suspensão de reunião mediúnica, no livro Diálogos com a Sombra, o Emílio fala muito sobre isso. Tá. Tem que ter para evitar as ações extremas. Eu trato desses assuntos. São perguntas e respostas, diretrizes de segurança. É um livro muito bom e fala sobre alguns aspectos importantes na mediunidade. É Divaldo e Raul respondendo ali, né? No livro. Mas tem outras obras que orientam muito isso. Mas o livro dos médiuns, gente, é a base. Quem fizer um estudo de mediunidade numa casa espírita sem observar a referência no livro dos médiuns, eu acho que fica um pouco aquém das melhores possibilidades. Porque pode ser até que adota um livro que às vezes fala outras coisas, porque isso depende do grupo mediúnico, né? Depende da casa.
se a casa quiser fazer. Mas a recomendação é que o estudo seja enfocado. Veja bem, nós temos, segundo os pesquisadores, nós temos 23 livros de Kardec, considerando a Revista Espírita, né, outros livros, os livros da doutrina. Chico Xavier tem mais 450 livros, tem tanta orientação. E aqui, para encerrar, muitas das vezes a gente vai na casa espírita, isso normalmente são pessoas que às vezes não têm essas informações, mas quem já está na casa espírita e precisar de alguma orientação espiritual, que for enfocado, é muito importante. Pode ser que a casa espírita tenha uma equipe para isso, né? Algumas casas têm, né? Pede-se uma orientação até para o próprio médium, para o passista, ou para os frequentadores, né? Mas veja bem, se estas pessoas têm um estudo continuado da doutrina, vai ver muitas passagens de orientação. Só o Chico tem orientações que servem exatamente para o meu problema. É claro que o público às vezes não sabe disto, mas os diretores da casa disponibilizam isso também, né? Então, porque às vezes, como as pessoas que às vezes tomam muito passe na casa, né? Eu vou pedir uma orientação hoje, não gostei dessa não. Então, eu vou analisar aqui, mas não foi o foco. Aí eu vou lá e peço outro de novo. E aí a casa espírita parece que, né, pela própria disciplina, 2 vezes vai analisar o que está acontecendo. Porque senão, todo dia orientação espiritual. Mas é um benefício? Sim. No caso de uma casa onde não tem uma equipe de orientação espiritual, não existe. Nós sabemos de casa que tem uma equipe, um dia definido para esse trabalho, né? Sim. Mas não tem, essa casa não tem. Tem a reunião de vocação mediúnica. Sim. Você acha que é favorável, por exemplo, ter um médium, né, nessa reunião, que seja um médium, vamos dizer, um médium ostensivo, que faça esse trabalho? Em qual reunião que você fala? De educação mediúnica, ela pode ser um tratamento, como um treinamento e auxiliar muito nisso, para a definição do próprio médium. Não, já é Ela não é uma reunião definitiva. Não, existe uma reunião mediúnica. Isso. E vamos dizer, faça esse trabalho de orientação espiritual, de pedido de orientação espiritual, juntamente com a reunião de educação. Eu digo que pode, sabe por quê? Mas não deve ser definitivo. Talvez o Alvimar ali fale um pouco disso também. Porque você tem, olha, as minhas filhas, a minha filha e outras companheiras lá do Eurípides Bassanufo, quando nós entramos nessa reunião de treinamento, nós pedimos um convênio que nós tínhamos com os companheiros que a gente conhece no grupo Sheila, e eles passaram a frequentar uma reunião de treinamento, exatamente para desenvolver esse mecanismo, né? De comunicação, de contato, de psicografia. Depois de um certo tempo, elas foram consideradas em condições de fazer as psicografias, né? Então foi indicado para elas irem em uma outra casa já ajudando nesse trabalho de psicografia, entendeu? Então havia uma reunião lá específica para isso, que é uma reunião mediúnica de orientação espiritual. Pois é, um certo seria isso. Seria isso. Uma reunião específica para... Isto. Porque esses médios já estão experientes, né? Já estão convencidos, têm aquela capacidade de sintonia para aquela condição, né? Aí sim. Caso, por exemplo, eu não tenha de jeito nenhum fraternista, desculpa, Sei. necessite de uma orientação espiritual, eu posso solicitar numa outra casa? Olha, eu vou dizer que pode. Se uma casa espírita não tiver condições de atender essa pessoa, pode até orientar. Pode ser que a pessoa vá e não volta nunca mais, tudo bem, mas ela está precisando. Pode orientar nesse sentido. Pode. A casa não tem reunião de orientação espiritual. Tem a reunião de desobsessão. Essa é a mais comum em todas as casas. Mas para a psicografia, como nós vimos em toda a mediunidade, precisa de uma experiência, de um treinamento, de uma convicção. E aí pode indicar outras casas, né? Depende. Agora, uma coisa é certa. O tratamento das pessoas na casa espírita,
Ah, já terminou. Começa quando a pessoa entra dentro da porta da casa espírita. Ali é necessário ter alguém para receber, na recepção, alguém para conversar, se ela está precisando de alguma orientação sobre o espiritismo, ou sobre alguma coisa, ou se ela tem um problema que pode ser ajudado lá no atendimento fraterno. Viu? Encaminhou para lá. Mas as pessoas que não precisam disso, entrou no salão, está ouvindo a palestra pública, vai ter o tratamento do passe, as pessoas já estão tratando. Tem pessoas que entram na casa espírita e já estão em tratamento, mas tem pessoas que têm que ir em umas certas casas que faz isso, faz aquilo e tudo mais. É uma coisa que acontece, entendeu? Então, exatamente. Ô gente, olha, se vocês quiserem esse programa, a gente vai dar uma melhorada nele aqui nos slides, que tem alguns repetidos inclusive. E eu agradeço muito aí a paciência e a tolerância de vocês nessa tarde maravilhosa aqui, né? E a gente dá por encerrado. Muita gratidão a vocês. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.